fascinante mundo dos ralis. Nós, que somos entusiastas, somos capazes de apreciar quase com o mesmo entusiasmo uma corrida de Fórmula 1, uma longa prova de resistência ou um rally. Mas temos que admitir que o rally, pelas suas características humanas de superação, de coragem, tem um espectro de entusiastas muito maior e que vivem a modalidade com um entusiasmo especial. E como tudo o que é vivido com um entusiasmo especial é visto quase como uma religião. E toda a religião tem a sua catedral. A Catedral do Rally é o sítio onde estamos hoje, o Museu do Rally em Faf. As tais características humanas de que falávamos fazem dos protagonistas dos rallies, fossem eles pilotos ou navegadores, uma espécie de heróis para quem acompanha os rallies de perto. Aquilo de que eles são capazes, quer no passado, quer atualmente, é algo que nós, um cidadão comum, não pode querer replicar por muito que possa ser minimamente talentoso a conduzir. Mas os rallies têm uma outra componente fascinante que são os automóveis. Especialmente quando nós temos alguma espécie de identificação com um modelo. Era o caso do Ford Escort e de outros modelos contemporâneos que eram muito parecidos com os automóveis de estrada e que por isso nós nos lembrávamos de ver no nosso avô, no nosso pai, e isso criava uma sensação de familiaridade e cria-nos a sensação de que nós de alguma forma pertencemos ao mundo dos rallies. Depois os modelos foram evoluindo, criando-se coisas mais específicas, como ali o Renault 5 Turbo, mas toda a cultura dos rallies fez com que as pessoas começassem a perceber muito bem as características dos automóveis, a apaixonar-se pelo Grupo B simplesmente pela sua exuberância, e a fama do rally, o fascínio do rally foi crescendo cada vez mais, o que faz com que todos tenhamos o sonho de um dia viver essas sensações, mesmo que não tenhamos o talento dos nossos heróis. E esta vontade de seguir os passos dos nossos heróis, de vivermos as sensações do rally, traz coisas muito boas para os entusiastas. Uma delas é haver quem mantenha máquinas que fizeram história nos rallies e quem as recupere, ou também quem crie réplicas fiéis daqueles que foram os automóveis que preencheram o nosso imaginário de todas as gerações, quer da nossa como dos nossos pais. E o segundo aspecto muito positivo desta paixão é a criação dos rallies históricos. Nos rallies históricos não estamos só a falar de automóveis antigos, estamos a falar de percorrer toda a história dos rallies, desde os princípios até à atualidade, num mesmo evento. E é exatamente disso que se trata no Rally Spirit Altice. Participar de um rally histórico é, para o comum dos entusiastas, um grande sonho. E eu não sou exceção. Nunca concretizei naturalmente o sonho de guiar um Grupo B completo, um 037 de Grupo B como este, mas tive o prazer de guiar um Stradale e é um modelo que me apaixona por ser um automóvel de rally que no fundo tem um formato de sports car, se assim podemos dizer, e que vem de uma linhagem de outro automóvel que faz parte do meu top 3, que é o Lancia Stratos. Um que infelizmente não está representado no Museu do Rally, mas que provavelmente um dia também passará por cá. E do meu top 3 faz parte também o modelo que talvez tenha originado a reação da Lancia com a criação do Stratos e que está aqui ao nosso lado e que eu já vos vou mostrar. E o terceiro modelo desse meu top 3 dos rallies é o pequeno, muito pequeno, Alpine A110. Um modelo que fascina muito pela sua história, mas principalmente por ser talvez o primeiro criado de raiz para vencer rallies. Jean Rédélé era um representante da marca Renault que começou por evoluir os pequenos 4 cavalos, em que nós em Portugal chamamos carinhosamente de Joaninha, e foi evoluindo o motor e as suspensões para os tornar competitivos nos rallies. Participou em várias provas, mas foi no Rally des Alpes que marcou a história, porque com aquele pequeno carro, com um pequeno motor, bateu a concorrência, foi o grande vencedor, e isso inspirou-o para criar a sua própria marca. E a sua própria marca chamou Alpine, por causa do Rally des Alpes. O Alpine começou por ser um pouco feito com as peças que havia na prateleira da Renault. O chassi é de Dauphine, depois as mecânicas foram evoluindo consoante as mecânicas que estavam disponíveis nas prateleiras da Renault da época. Começou com um pequeno motor 1300
e depois foi crescendo até ao motor do Renault 16 TS, que na sua última evolução tinha 1800 cm3 na versão de competição, que é semelhante a esta que aqui está, com esta carroceria de grupo 4 com alargamentos. O que fazia o Alpine competitivo era primeiramente o peso, com uma carroceria totalmente em poliéster, que faz com que o peso total da máquina seja cerca de 650 kg. O Alpine não precisava de motores muito potentes. O motor 1300 fazia cerca de 140 cavalos e já nessa versão o Alpine começou a vencer em quase todos os terrenos. Depois foi crescendo e em 1973 começou oficialmente o Mundial de Rallys, o Mundial FIA de Rallys como nós conhecemos. Nesse Mundial ainda não havia uma classificação para pilotos, não havia um piloto vencedor do campeonato, mas havia uma classificação de marcas. E naturalmente, com estas características muito especiais, o Alpine A110 levou a Alpine a ser a grande vencedora, batendo-se e derrotando marcas como a Fiat com o 124 Abarth. Se nós pensarmos nos gigantes que eram essas marcas na altura e que este pequeno fabricante conseguiu derrotá-los, é algo verdadeiramente apaixonante de se pensar. O Alpine, além da leveza, tem características especiais como a aerodinâmica, algo que até então não era comum nos veículos de competição de rally porque eram derivados dos nossos carros do dia-a-dia da estrada, e este formato no fundo foi inspirar a criação do Stratos pela Lancia e depois, posteriormente, o 037, o RS200 e outros modelos que tinham uma forma muito mais parecida com os automóveis de pista. O A110 tem também como característica decorrente da falta de peso uma suspensão macia que se adapta muito bem a todos os pisos, tanto ao asfalto como à neve como à terra, e que o tornava muito eficiente em rallies como o TAP de 1973, vencido por Jean-Luc Terrier, um dos 4 mosqueteiros da marca, e também uma altura ao solo considerável, porque apesar do modelo ser muito baixo, tem muito espaço de distância até ao chão, o que lhe permitia ser muito ágil na terra. Efetivamente não é difícil para qualquer um gostar desta máquina, quanto mais não seja pela estética criada por Giovanni Michelotti, um dos mais famosos designers italianos do seu tempo e um dos mais prolíficos. Mas, para mim, o que me apaixona realmente é esta história de tombas gigantes. Um pequeno construtor, uma pequena marca, que conseguiu bater-se com as marcas mais valiosas e mais poderosas do mundo automóvel e vencer em todas as condições. Fascina-me também o facto de já ter guiado um automóvel semelhante a este e ter ficado deslumbrado pela direção muito direta, pelas sensações fantásticas de o conduzir, pela forma como ele é suave, seja no asfalto, seja na terra. E o que me leva a falar sobre isto hoje é a grande novidade, que é a minha participação no Rally Spirit ao volante deste exemplar. Se tudo correr bem, este é portanto o primeiro de vários vídeos que vamos fazer até ao final da prova e depois após a prova. Por isso, queremos aproveitar esta oportunidade para convidar quem quiser associar-se a esta aventura através de algum apoio, patrocínio, que prometemos dar o máximo de visibilidade naquilo que faremos daqui para diante. A certeza por agora é de que no dia 2 vamos estar à partida da prova em Barcelos, e recordo que este rally parte em Barcelos e passa por Santo Tirso, por Amares, por Gaia, Porto, e esperamos encontrar o máximo de caras conhecidas a dar-nos apoio moral nessas classificativas. Todo o programa e também os veículos participantes podem ser conhecidos no Facebook do Rally Spirit Altice, e fica também o nosso agradecimento à organização por nos proporcionar e facilitar as melhores condições possíveis para alinharmos em algo que para nós ainda é uma completa novidade. Assim, agradeço-lhe desde já e voltamos a falar em breve.